Capítulo 2 29 de setembro de 1998. O resto da luz do dia já estava atrás das montanhas, pintando o horizonte com o violeta do pôr do sol. As montanhas corriam pela escuridão do céu sem nuvens, se esticando para alcançar o fraco brilho das estrelas. Leon poderia ter apreciado mais a paisagem se não estivesse mais atrasado. Ele vai chegar a tempo, claro, mas antes pretendia chegar em seu novo apartamento, tomar um banho e comer algo. Mas do jeito que estava, ele só tinha tempo para passar numa lanchonete a caminho da delegacia. Colocar seu uniforme na última parada lhe deu alguns minutos, mas basicamente ele estava apertado. É isso aí, oficial Kennedy. Primeiro dia de trabalho e você está tirando os sanduíches dos dentes durante as chamadas. Muito profissional. Seu turno começava às 9 e já era mais de 8. Leon pisou um pouco mais forte no acelerador ao passar por uma placa que dizia restar meia hora para chegar em Raccoon City. Pelo menos a estrada estava livre. Ele não viu ninguém em horas, exceto pelo apressadinho no sentido oposto. Uma mudança considerando o trânsito depois de Nova York, o qual lhe custou toda a tarde. Ele tentou deixar um recado para o sargento na noite passada, mas só ouviu o sinal de ocupado. Os poucos móveis que tinha já estavam no apartamento, num bom bairro de Raccoon. Havia um parque a 2 quadras de lá, e só 5 minutos de carro até a delegacia. Chega de engarrafamentos, bairros violentos e ações brutais. Ele procurava viver numa comunidade pacífica. Bom, exceto pelos últimos meses. Aqueles assassinatos. O que aconteceu em Raccoon foi horrível, doentio, mas os agressores nunca foram pegues e a investigação só estava começando. Se Irons gosta dele, como gostara na academia, talvez Leon possa trabalhar nesse caso. Mesmo o chefe Irons sendo uma praga, ele ficará um pouco impressionado. Leon se formou entre os 10 melhores e não era um estranho em Raccoon. Ele costumava passar os verões lá quando era criança, quando seus avós ainda estavam vivos. O RPD era uma biblioteca e a Umbrella estava a vários anos de distância de transformar Raccoon numa verdadeira cidade. Mesmo assim, ainda é o mesmo calmo lugar de sua infância. Quando os assassinos foram pegos, Raccoon City será ideal de novo. Bonita, limpa, uma comunidade escondida nas montanhas como um paraíso secreto. Aí eu me estabeleço lá. 1 ou 2 semanas me passam. Se passam e Irons percebe o quanto bem os meus relatórios estão bem escritos. Ou vê o quanto bom eu sou atirando no alvo. Ele me chama para ver os documentos do caso e eu vejo algo que ninguém mais viu. Ninguém mais percebeu porque eles viveram muito assim. E esse policial novato vem e resolve o caso? Nem um mês fora da academia e eu... Jesus! Algo ocorreu bem na frente do seu jipe. Leon pisou no freio e desviou, tirando de seu sonho enquanto recuperava o controle do carro. Os freios travaram e os pneus derraparam no asfalto. O jipe parou de frente para as escuras árvores que cercavam a estrada. Desligando depois de uma última sacudida. De coração acelerado, Leon abaixou o vidro e levantou o pescoço, varrendo as sombras do animal que tinha cruzado a pista. Ele não o atropelou, mas foi por pouco. Algum tipo de cachorro? Ele não viu direito. Um dos grandes, talvez um Doberman, mas de alguma forma parecia errado. Leon só viu uma fração de segundo, um brilho de olhos vermelhos e o corpo inchado de um lobo. E tinha algo mais, parecia um tipo de lodo. Não, truque de luz. Ou só você está borrando de medo e procurando ver errado? Você está bem e não atropelou. Isso é o que importa. Jesus! Ele disse de novo, mais suave, sentindo-se aliviado e bravo enquanto a adrenalina saía do sistema. Pessoas deixavam seus cães soltos. Eram idiotas. Depois agem surpresos quando o totó é pegue por um carro.
O Jeep parou a alguns metros de uma placa que dizia Raccoon City 10. Ele só conseguia ver as letras no escuro. Leon olhou o relógio. Ele ainda tinha meia hora para chegar na delegacia. Pouco tempo depois, pouco tempo. Mas por algum motivo, ele simplesmente parou por um momento, fechando os olhos e respirando profundamente. Uma brisa fresca passou pelo seu rosto. O deserto trecho da estrada parecendo sobrenatural e quieto. Os assassinatos em Raccoon. Algumas pessoas foram mortas por animais. E ele pensou, cães selvagens? Talvez aquele não tenha dono. Um perturbante pensamento. Mas, ainda quando sentiu que o cachorro ainda estava por perto, escondido nas árvores. Bem-vindo ao Raccoon City, oficial Kennedy. Cuidado com as coisas que eu observo. Não seja idiota. Leon disse a si mesmo, imaginando se algum dia se livrará de sua imaginação. Sonhando em pegar caras maus, depois inventar monstros assassinos vagando pela floresta. Vamos agir de acordo com as nossas idades, né, Leon? Você é um policial, pelo amor de Deus, um adulto. Ele ligou o motor e voltou para a estrada. Ele tinha um novo emprego, um bom apartamento numa boa cidade. Ele era competente, consciente e de boa aparência. Usando sua criatividade, tudo ficará bem. E eu já estou no caminho, ele disse, forçando um sorriso para se acalmar. Ele estava a caminho de Raccoon City para uma nova vida. Não tinha nada com o que se preocupar. Ele pensou. Claire estava exausta, psicológica e emocionalmente. E o fato de seu traseiro estar doendo pelas últimas horas não estava ajudando. O motor da sua Harley parecia entrar em seus ossos. E mais, estava escurecendo. E por idiotice, ela não estava usando suas roupas de couro. Chris não aprovaria. Ele vai gritar comigo, mas eu não vou ligar. Deus, Chris, por favor, esteja lá para isso. O barulho do motor ecoou pelos barrancos inclinados. Ela fez curvas cuidadosas, bem conscientes de quantos desertos as estradas estavam. Se ela cair, levará um bom tempo até alguém aparecer. Como se importasse? Sem seu equipamento, ela recolheria os seus pedaços com um rodo. Era burrice. Ela sabia que era burrice. Mas algo aconteceu com Chris. Droga. Ele deve ter acontecido alguma coisa por toda a cidade. Pelas últimas horas, a suspeita aumentou. E as ligações que tinham feito naquela manhã a tiraram do lugar. Ninguém em casa, ninguém em lugar nenhum. Como se a cidade tivesse mudado. Ela não se importava com o Raccoon, mas sim com o seu irmão que estava lá. E se algo de ruim acontecer com ele, ela não podia. Ela não pensaria desse jeito. Chris era tudo o que restava. Seu pai morreu ainda quando eram crianças. Quando sua mãe morreu num acidente de carro 3 anos atrás, Chris fez o melhor para substituir os pais. Mesmo sendo poucos anos mais velha, ele a ajudou a escolher uma faculdade. Ele até mandava dinheiro todo mês. Além disso, ele ligava para ela toda semana. Mas essas ligações pararam no último mês. E as dela não foram retornadas. Ela tentou se convencer de que era besteira se preocupar. Talvez ele finalmente achou uma namorada ou algum tipo de problema com o Stas. Mas depois de 3 cartas não respondidas e dias esperando o telefone tocar, ela finalmente decidiu ligar para o RPD. Naquela tarde, esperando que alguém pudesse dizer o que havia acontecido. Ela só ouviu o sinal do ocupado. Sentada em seu quarto, ouvindo aquele som, ela começou a se preocupar mesmo. Ela procurou por sua agenda com mãos trêmulas, discando os poucos números dos amigos dele, pessoas ou lugares que mandou ligar em caso de emergência. Barry Button, M. Diner, um policial que ela nunca conheceu chamado David Ford. Ela tentou o telefonema de Bill Ripston, apesar de Chris ter dito que ele desapareceu alguns meses atrás. Só deu ocupado. A preocupação se transformou em algo perto do pânico. A viagem para Raccoon City levava 6 horas e meia da universidade. Sua amiga de quarto pegou seu equipamento de moto
emprestado para sair com a namorada. Mas Claire tinha outro capacete. Com aquele pânico passando pelos pensamentos assustados, ela simplesmente pegou o capacete e saiu. Burrice? Talvez. Impulsiva? Certamente. E se Chris estiver bem, nós poderemos rir sobre quão ridículo essa paranoia foi. Mas enquanto eu não souber o que está acontecendo, eu não terei esse momento de paz. O resto da luz do dia estava sumindo no céu sem nuvens, mas a brilhante lua cheia e o farol da moto estavam suficientes para enxergar, para ver a placa adiante, Raccoon City 10. Dizendo a si mesma que Chris estava bem, que algo estranho aconteceu em Raccoon, alguém já teria verificado. Claire passou a se concentrar na estrada. Daqui a pouco estará escuro, mas ela chegaria em Raccoon antes de ficar perigoso para dirigir. Estando em Raccoon City bem ou não, ela descobrirá em breve.